A aula de hoje, pessoal, vai ser a respeito de evolução genômica e cariotípica. Essa aula está dividida em duas partes, né? Essa aqui é a primeira. Então, quando se fala em evolução cariotípica, a gente tem que ter uma visão que vai além do cariótipo, ou seja, que inclui o genoma. O que é um genoma? É o conjunto completo de todo o DNA de um organismo, incluindo os cromossomos e os genes, e também as regiões não gênicas, né? As regiões não codificantes ou intergênicas. Cada genoma contém todas as informações para construir e manter um organismo. Todas as células do organismo têm o mesmo genoma, porém, num determinado tecido, você vai ter um conjunto de genes expresso que, em geral, difere no seu todo do conjunto de genes que se expressa num outro tecido desse mesmo organismo. A genômica, de grosso modo, ela se classifica em estrutural, funcional e comparativa. A funcional, ela envolve a expressão dos genes, né, também chamada de transcriptômica, mas ela tem outros desdobramentos, como a epigenômica, e a estrutural, ela analisa, né, de que maneira esses genomas eles se organizam, e a comparativa, o que é que ela faz? Ela trabalha esses aspectos de cada genoma de uma forma comparativa entre diversos organismos. Então, a genômica comparativa, ela se vale de regiões específicas ou de genomas completos para o entendimento da evolução dos seres vivos. Comparações dentro do genoma, chamadas de intragenômicas, elas ajudam a entender a arquitetura do genoma, né, ou seja, o cariótipo, o grau de duplicação dos genes e de regiões do genoma, né, ou seja, regiões codificantes e não codificantes. Por sua vez, né, comparações entre genomas diferentes, elas ajudam a entender o que é que eles têm em comum e o que é que eles têm de exclusivo. Aquilo que eles têm em comum pode ser muito semelhante ao que a gente chama de conservado, até igual, ou pode ter variações. Isso também é analisado. E se analisa também, né, os mecanismos de evolução envolvidos tanto nos genes como nas regiões não codificantes. Só fazendo uma retrospectiva rápida, essa área da genômica ela é uma área bem recente. Por quê? Porque até o meio dos anos 90, o sequenciamento ele era mais lento, mais laborioso. Com o tempo, foi possível mecanizar, automatizar, né? Então, aqui nós temos em azul a primeira etapa, que é a etapa de sequenciamento manual, né? Aqui no meio, em rosa, o sequenciamento capilar, que foi o primeiro sequenciamento automático. E aqui nós temos o que a gente chama de nova geração do sequenciamento e, atualmente, a terceira geração. Então, o primeiro genoma humano, por exemplo, ele levou mais de 10 anos para ser sequenciado, num esforço de mais de 180 laboratórios. Atualmente, a gente sequencia um genoma humano em um único dia e com um maior grau de fidelidade. Então, essas técnicas, o fato delas terem evoluído, tem facilitado e fornecido evidências bem legais. Aqui só recapitulando um pouco do que vocês já viram na aula de cromatina, heterocromatina e bandeamento, que o genoma, né, ele é composto de diferentes categorias de sequências, né? Uma das sequências, né, que é bem importante são os genes. Os genes estão no grupo das sequências únicas, na sua maioria, né? Quando se fala em número de genes, a maioria dos genes é dessa categoria de sequência única, ou seja, não está repetida ao longo
dos cromossomos, né, do genoma. Em geral, os genes e o DNA de sequência única é uma parte relativamente pequena do genoma, e se você pegar só os genes, você tem, em geral, menos de 1% do genoma. Então, a maior parte dos nossos genomas não codifica proteínas. As regiões não gênicas, né, as regiões, aliás, não sequências únicas, as sequências repetitivas, elas se classificam em 2 grupos: o DNA repetitivo disperso, que está aqui em vermelho, e as sequências repetidas em tandem, que estão aqui em azul. O DNA repetitivo disperso inclui principalmente transposons e retrotransposons, e essas regiões repetidas em tandem, elas incluem sequências estruturais, como telômeros e centrômeros, elas incluem também DNA não codificante repetitivo, como o DNA satélite e micro e mini satélites, mas elas também podem incluir genes, como é o caso desses genes que têm padrões de repetição, que é a situação dos genes que codificam RNAs ribossomais, né? Chamados de rDNAs. Então, essas sequências, elas fazem parte, né, do que a gente chama dessa arquitetura do cariótipo. Como é que é essa organização quando se pensa no número de cromossomos? Isso pode ser muito variável. Eu tenho aqui 2 exemplos de 2 grupos, aqui acima insetos, aqui abaixo das plantas. Então, se eu pegar esses 2 insetos, a formiga mirmécia e essa borboleta lisandra, nós temos aqui 2N igual a 4, 2N igual a cerca de 440. Há uma diferença grande também no tamanho, né? Vejam que essas escalas aqui, todas elas equivalem a 10 micrômetros, né? Então, vejam que esses cromossomos, por exemplo, aqui embaixo, dessa avenca ou fioglossum, né? Uma pteridófita, eles são super pequenos. Aqui nós estamos vendo são os bivalentes, tá? Isso aqui é meiose. Mas essa plantinha aqui, ó, que é menor do que uma moeda de 50 centavos, ela tem cerca de 1.440 cromossomos. Enquanto essa erva aqui, a Brachicome, tem 2N igual a 4. Mas a gente não pode pensar só no número de cromossomos, né? Quando a gente olha aqui, a gente vê essa diferença significativa também no tamanho. Então, quando os pesquisadores começaram a observar isso, eles ficaram interessados em saber o tamanho dos genomas. E esse tamanho, como vocês já viram, pode ser medido, né? Aqui um outro exemplo, nesse caso aqui são 2 fabáceas, 2 leguminosas. Então, a Lotus tenui e a Vicia faba, as 2 têm o mesmo número cromossômico. Mas olhem aí o tamanho, né, dos cromossomos, como varia. Então, aqui ele tem 0,48 picogramas e aqui 27,4 picogramas. Então, isso também justifica essa diferença enorme no tamanho dos genomas. Então, quando você olha o genoma nuclear, então, uma característica interessante, pelo que a gente já viu agora, é o tamanho, né? Então, se você pegar as bactérias e os eucariontes e olhar, no geral, esses 2 grupos, você vai ver que as bactérias têm, em geral, genomas bem menores e os eucariontes, genomas bem maiores. Isso é uma coisa legal, né? Pensando em genoma nuclear, lembrando que nós, eucariotos, também temos o genoma extranuclear, né? Que são as mitocôndrias, no caso dos animais, mitocôndrias e plastos, no caso das plantas. Então, olhando esses organismos aqui, homem, elefante, gafanhoto, planta e ameba, quem tem o maior genoma? Então, o que se achava no começo? Que organismos unicelulares e organismos de menor complexidade, que eles tinham menor genoma,
comparativamente a organismos multicelulares e de maior complexidade. Então, um pesquisador há 30 anos atrás diria que o humano tem o maior genoma, depois o elefante, depois o gafanhoto, a planta e, por último, a ameba. Então, nessa época, né, antes da era da genômica, da transcriptômica, né, etc., chamada era das ômicas, se acreditava que genomas maiores indicavam maior complexidade e que os genomas mais complexos teriam mais genes também. E que isso, essa figura aqui, ela colocava essa questão, por isso punha o homem, né, no topo desse gráfico aqui. Mas será que é isso mesmo? Então, o que se observaram é que não, o que se observou é que não. É que, na verdade, o que acontece é que essa relação ela não ocorre. Então, como é isso? Olha aqui esses genomas que eu exemplifiquei. O homem tem 3,5 picogramas, o genoma humano. Esse valor em picograma ele pode ser convertido em pares de bases. Então, 1 picograma igual a 978 milhões de pares de bases, né? Quase 1 bilhão, né? Então, quando você olha isso aqui, o homem ele tem 3,45 bilhões de pares de bases. Isso é o genoma haploide, tá? Não, no caso, seriam só os nossos 23 cromossomos. O elefante tem um genoma um pouquinho maior do que o humano. 4,03 picogramas ou 3,94 bilhões de pares de base. O gafanhoto, por sua vez, ele tem um genoma, esse gafanhoto, 4 vezes maior do que o genoma humano, né? 13,7 bilhões de pares de base. Essa planta, Paris japonica, ela é uma erva, mas ela é uma planta bem conhecida porque ela tem um genoma grande, né? Um dos maiores genomas de organismos do planeta é o genoma dessa planta. Então, ela tem 152,23 picogramas, né? Quase 150 bilhões, né? E é 50 vezes maior o genoma dela do que o humano. E a ameba, que eu peguei uma ameba que ela tem um genoma bem grande, só para provocar vocês. Essa ameba aqui, essa ameba dúbia, o genoma dela é 196 vezes maior do que o genoma humano. Mas então, como é que é isso, né? Até a ameba tem mais, tem genoma maior do que o humano. Aqui só colocando aquela mesma comparação na forma de um gráfico, né? Vejam que para colocar a ameba comparando com esses outros, a gente teve que cortar aqui, ó, o gráfico. Por quê? Porque senão essa barra ia ficar muito alta e essas duas do homem e do elefante, elas iam desaparecer aqui no gráfico, né? Aqui um outro exemplo dessa família Meliantiaceae, do grupo dos lírios, né? As liliales. O que tem essa família? Dentro da mesma família, a diferença do tamanho de genoma entre essas duas espécies, ó, elas são da mesma família, é de quase 150 vezes. E elas são espécies que têm complexidade semelhante. Então, o que faz essa diferença? Inclusive, esse livro aqui é bem legal, né? É um livro que ele fala sobre essa questão, qual é o maior genoma, e também fala sobre essa questão das diferenças dos tamanhos dos genomas. Aqui o exemplo de animais, né? Aqui tem um peixe pulmonado da África, que é considerado o animal com maior genoma, né, esse Protopterus, e aqui esse Placozoa, que é considerado o animal com menor genoma. Olha, a variação desse para esse é de 3.300 vezes o tamanho do genoma. Então, aqui olhando na forma de gráfico, esse site, Genome Size, é bem legal, se vocês quiserem
visitá-la, tem muita informação interessante e ele está sendo sempre atualizado. Então, esse gráfico ele é atualizado de tempo em tempo, mas esse gráfico está mostrando a variação em cada grupo, do menor até o maior genoma. Então, tem aqui, se você for olhar aqui, nós mamíferos, o maior genoma de mamífero, ó, ele fica para trás do que o genoma de vários outros organismos, inclusive vertebrados, ó. Salamandra, peixes pulmonados, né? Crustáceos, ó. Insetos, né? Tem genomas maiores do que os nossos, anelídeos, né? Olha só, vermes, né? As plantas, né? E esse grupo dos protozoários, né? Que inclui aquelas amebas que eu falei, que tem genomas muito grandes. É interessante que até essas amebas serem descritas, o maior genoma conhecido era daquela planta Padres quadriflora, que eu mostrei para vocês, que ela estava aqui, né, nesse terminal aqui do grupo das plantas. Tamanho semelhante a esse tem nos peixes pulmonados e também próximo disso, né, nas salamandras, que também tem genomas bem grandes, né? Quando se olhou esse gráfico, o que é que se propôs? Que dentro de grupos com complexidade semelhante, havia grandes variações. Então, aquela teoria de que quanto mais complexo, maior o genoma, ela caiu por terra. Por isso se chama isso de paradoxo do valor C. Então, se comparar os procariotos com os eucariotos, né? Aqui, ó, as eubactérias e as arquebactérias, daqui para cá é tudo eucarioto. Se você comparar esses dois grandes grupos, tem uma tendência de que os genomas aumentaram. Mas, quando você compara dentro dos grupos, o que se observa é que tem grandes variações. Aqui, só para mostrar para vocês, essa questão, né, do tamanho dos seres vivos, os genomas de seres vivos comparativamente aos vírus, né? Vírus têm genomas muito menores. Esse gráfico mostra aqui a taxa de mutação também. Então, vírus acumulam muito mais mutações do que os seres vivos, e as bactérias mais do que os eucariotos também, porque elas não têm sistema de reparo, né? Aqui só mostrando que o coronavírus ele está aqui nesse grupinho de vírus de RNA. Então, o paradoxo do valor C, né? O valor C, como vocês lembram, é o peso do DNA em um genoma haploide, ele é medido em picograma. Tem uma tendência geral de aumento do tamanho do genoma em eucariotos, comparativamente com os procariotos. Mas por que do paradoxo, né? Porque espécies com morfologia similar, conteúdo gênico similar, complexidade similar, podem ter conteúdo de DNA diferente. O que se considera que levou a esse quadro é que alguns organismos tenderam a acumular mais DNA, enquanto outros organismos eles seguiram uma rota oposta. Ou seja, eles eliminaram DNA, eles perderam parte das suas sequências, ou eles acumularam menos DNA. Então, não há, né, de relação direta com a complexidade quando se fala em tamanho de genoma. Essa questão dos sequenciamentos, dos genomas completos, também trouxe uma questão que é aquela que eu falei anteriormente, que a maioria do nosso DNA não codifica proteínas, né? Não, a grande maioria do genoma não é gênica. Então, muitos pesquisadores, quando se depararam com isso, eles chamaram esse DNA não codificante de DNA lixo. Então, se achava que, ao longo da evolução, os organismos eles foram meio que acumulando sequências que não eram necessárias, mas elas foram ficando lá,
sem nenhuma função específica, já que elas não eram genes. Essa teoria do DNA lixo, ela caiu por terra, porque os cientistas perceberam que nessas sequências tem elementos que regulam os genes. E se você, por exemplo, duplicar ou deletar uma sequência dessa fora das regiões dos genes, pode afetar o funcionamento dos genes. Então, elas têm uma função epigenética, ou seja, regulatória, né? Então, como vocês já viram, né, a epigenética, ela é bastante importante. Por quê? Porque ela ajuda a regular regiões codificantes. Aqui só mostrando 3 organismos modelo: o homem, a levedura, Saccharomyces cerevisiae e Arabidopsis thaliana, que é uma planta modelo. Esses 3 organismos, eles têm tamanho de genoma bem diferente, né? Olha, o homem, 3 bilhões, a Arabidopsis, olha, é bem menor, 125 milhões, e a levedura, 12 milhões. Aqui o número de cromossomos, mas vejam aqui o número de genes. A Arabidopsis, mesmo tendo um genoma bem menor, tem mais genes do que os humanos. Como isso, né? O que muda, se considera, é o que a gente chama de densidade gênica. Ou seja, organismos que têm genomas maiores nem sempre têm mais genes. Então, aqui está mostrando uma questão. O que eles fizeram? Eles pegaram esse gene da DNA polimerase e pegaram a região onde esse gene está e, em volta dessa região, eles olharam numa região de 65 mil pares de bases, né? 65 quilobases, e contaram quantos genes tinha. Na bactéria Escherichia coli tinha 57 genes. Na levedura Saccharomyces cerevisiae tinha 31 genes, ó, já diminuiu, né? Quer dizer, a densidade gênica é maior na bactéria do que na levedura. Na drosófila, nessa mesma região desse gene da RNA polimerase, tinha só 9 genes. E em humano, 2 genes. Então, essa questão do número de genes pelo total, né, do tamanho do genoma, essa razão é que define essa densidade. Essa densidade, ela justifica também essas diferenças de organismos que têm genomas muito maiores, mas às vezes têm o mesmo número ou menos genes do que outros genomas. Aqui alguns exemplos dos primeiros genomas que foram sequenciados. Esses organismos são chamados de modelos biológicos, por isso que eles foram escolhidos. Por exemplo, a drosófila, né? Vocês já ouviram falar muito dela, já sabem, porque ela é um modelo biológico, né? O camundongo também, né? O nosso rato de laboratório. E o rato mesmo, o próprio rato, que é outra espécie, né, do que o camundongo, são organismos bem conhecidos, mas como modelos de laboratório também para doenças, problemas de humanos e questões biológicas em geral, se usa muito esse verme, um nematóide, o Caenorhabditis elegans, e o peixe-zebra, também chamado de paulistinha aqui no Brasil. O fungo, né, a levedura Saccharomyces cerevisiae, que é a nossa levedura de fermentação, né, porque a gente usa no pão, na cachaça, para produzir o etanol, né, o vinho, etc. E essa planta, Arabidopsis thaliana, ela é bem conhecida como modelo, porque ela é uma planta pequenininha e ela ela cresce, floresce e frutifica em 2 meses e meio, e numa folha de papel A4 você consegue, nesse tamanho, criar 50 indivíduos dessa espécie. Então, ela é meio considerada aqui a drosófila das plantas, digamos assim. Aqui só mostrando um desses genomas de Saccharomyces cerevisiae, quando foi sequenciado, os pesquisadores ficaram muito surpresos, por quê?
porque notaram que dentro do genoma da levedura tinha várias regiões de duplicação. Vejam aqui nesse esquema, aqui embaixo, essa região em rosa, ela é a mesma região nesse outro cromossomo. Aqui também, aqui, ó, é a mesma região que está aqui, essa aqui é a mesma que está aqui e aqui. Se você olhar, tudo que é da mesma cor é a região duplicada em cromossomos diferentes. Então, se observou que na levedura o genoma ele tinha redundâncias, regiões iguais em locais diferentes, né? Com sequências iguais. Na Arabidopsis thaliana, se observou a mesma coisa. A Arabidopsis, o genoma completo dela foi publicado antes do genoma humano, né? E esse tipo de evidência se observou também em outros organismos, que havia grandes blocos redundantes. Então, aqui está mostrando nessas regiões da mesma cor, em cromossomos diferentes que estão ligadas, são regiões de genes, tá? Regiões ricas em genes que estavam repetidas em cromossomos diferentes. Em alguns casos, elas estavam na mesma ordem, né? Como aqui, por exemplo. Quando tem essa cinturinha, como aqui, significa que a região ela inverteu quando ela inseriu no outro cromossomo. E aqui tem também, ó, duplicações dentro do mesmo cromossomo, a mesma região repetida. Aqui um outro exemplo onde isso ocorre, o baiacu, também conhecido como peixe-balão. O baiacu, praticamente todos os cromossomos, eles existem duas vezes, né? Por exemplo, esses dois aqui, ou 10 ou 14, aqui se você olhar. Mais ainda, essa mesma região aqui que está no 14 e no 10, ó, veja que ela está aqui no 7, né? Então, essas regiões de duplicação, elas acabam dando uma redundância, né, na informação que está dentro do genoma. Aqui um gráfico mostrando o número de genes por organismo. Então, se você olhar aqui os procariotos, olha, eles têm 1.000, 4.000, 2.000, 3.000 genes. Quando vai para os protistas, isso aqui já foi antes daquelas amebas, que tem genomas gigantescos, tá? Então, aqui 5, 11, 12.000 genes, né? Fungos, plantas diploides, nesse caso Arabidopsis e arroz. Se você olhar uma planta poliploide, por exemplo, como a cana, você vai ter mais de 200.000 genes, tá, gente? Por quê? Porque é poliploide, né? Aqui os vertebrados, aqui são os vermes, os nematóides, os invertebrados, tá? Corrigindo aqui. E aqui os vertebrados. Os vertebrados é interessante que a gente vê aqui o humano, chimpanzé, né? Macaco, cachorro, vaca, o rato e o camundongo. Ó. Todos são mamíferos. Todos têm mais ou menos o mesmo número de genes, né? Muito conservado esse grupo. Aí a galinha aqui, né, que é um outro vertebrado, já tem um número menor de genes. E aqui é aquele peixe, né, o baiacu, que ele tem toda aquela redundância, 35.000 genes. Essa questão, se você olhar aqui dentro dos vertebrados, não tem variações tão grandes no número de genes, mas tem variações significativas no tamanho do genoma. E aqui, só para fechar, né, falando um pouco sobre o que é que está por trás dessa questão da evolução do número de genes. Então, se considera nos procariotos, né, aqui nós temos duas linhas, né, a de baixo seriam as arquebactérias, a de cima as eubactérias, que houve uma tendência de aumento e chegou num platô, estabilizou esse número de genes. Mas o que é que propiciou esses saltos aqui, quando os eucariotos começaram a aumentar os seus genomas e o seu número de genes? Se considera que alguns eventos, chamados de eventos macroevolutivos,
colaboraram para isso. Por exemplo, né, o advento da carioteca. A carioteca se considera que ela conferiu uma compartimentalização, separando o material nuclear do citoplasma, que propiciou parte desse aumento. Mas tem outros fatores, né? O DNA extranuclear, né, as mitocôndrias, os plastos, eles conferiram vantagens e o sistema de aproveitamento energético das células, ele foi muito beneficiado com isso. Então, a célula ela passou, se considera, a conseguir suportar aumentos no número de genes, né, e na quantidade de DNA nuclear. Mas o que é importante são as duplicações. Mais um tipo de duplicação que levou ao aparecimento desses genomas maiores e desses genomas com redundância, né, dentro da sua composição. A gente vai falar um pouco mais sobre essas duplicações na segunda parte dessa aula. Então, era isso que eu tinha para apresentar nesse momento, e a gente já fala sobre a segunda parte.